Olá, um bom dia para você. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ouviu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Ele disse que falta tecnologia para defender as fronteiras e que o orçamento para projetos estratégicos é muito pequeno. Também defendeu o projeto que muda a previdência dos militares. O ministro fez uma radiografia da atuação das Forças Armadas. Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estão presentes, por exemplo, na segurança das fronteiras, do litoral e do espaço aéreo, em ações de garantia da lei e da ordem, em ações humanitárias e sociais. O ministro disse que o efetivo é suficiente, os equipamentos estão dentro do possível, mas faltam recursos para projetos estratégicos. Em relação à parte de projetos orçamentários, estagnação, que o senhor disse, a gente somando ao orçamento da verba discricionária e não discrecionária, a gente tem em torno de 9 bilhões de reais. Incluindo todos os projetos, custeios e tudo, isso é pouco para as Forças Armadas. Segundo ele, falta tecnologia para melhorar a segurança nas fronteiras. Não adianta a gente colocar que não vamos conseguir um soldado de mão dada em toda a pasta de fronteira. Se os Estados Unidos não conseguiu com a fronteira com o México, não somos nós. E essa tecnologia é o projeto do CISFRON, respondendo a pergunta também aqui. O CISFRON, no Comando Militar do Oeste, fizemos um plano piloto com êxito, com muito esforço. Já era para ter expandido mais para o norte e para o sul, mas estamos aí na segunda fase, indo para o Comando Militar da Amazônia, indo para o Comando Militar do Sul. Estamos expandindo isso e sim, a tecnologia ia dar um salto de qualidade em relação à vigilância na faixa de fronteira. Fernando Azevedo e Silva reafirmou a posição do Brasil de não interferência militar na Venezuela e defendeu o acordo assinado com os Estados Unidos para uso comercial da base de Alcântara. Por que o americano? Não é um acordo exclusivo do americano, não é mesmo. Não é. É um acordo porque o americano, ele detém 80% dos componentes dos satélites no mundo inteiro. Tanto que os principais países do mundo, eu dei exemplo aqui como a China e a Rússia, fizeram o mesmo acordo com o americano. Então, eles querem que proteja as marcas e a patente deles. Isso aí é justo. Todas as leis, todas as normas, tudo são brasileiros. O general Fernando Azevedo e Silva disse que a prioridade do Ministério nos próximos anos será a reestruturação das Forças Armadas e da carreira dos militares. O plano de reestruturação entregue pelo governo ao Congresso prevê bônus e adicionais, mas também aumenta alíquotas e o tempo necessário para a entrada na reserva, que passa de 30 para 35 anos. Nós, desde 2016, criamos grupos de trabalho para ver a carreira, a remuneração, a parte de comunicação social e entramos com essa proposta que é autossustentável, vou mostrar aqui, em relação ao que nós podemos oferecer e alguma coisa que nós podemos reestruturar na carreira militar. A Fundação Getúlio Vargas levantou no mundo inteiro quais são os países que têm uma diferenciação, um tratamento diferente em relação aos militares. São esses que estão em azul, o mundo inteiro, exceto os que estão em vermelho, como Luxemburgo, Romênia, Bulgária, Síria. Aumentamos as nossas contribuições, a nossa alíquota da pensão passou de 11 para 14 e é universal agora, todos desconto, inclusive a pensionista. Reduzimos a possibilidade de dependentes, aumento de receitas com a redução de efetivo. Em uma audiência sobre saúde indígena na Comissão de Direitos Humanos, lideranças caiapó pediram apoio parlamentar para a defesa dos direitos indígenas e a demarcação de territórios. Tratar da saúde de indígenas não é fácil. Primeiro, porque o Brasil é imenso. Requer barcos, helicópteros, dias de caminhada para chegar às aldeias. Segundo, porque são 305 povos e eles não são todos iguais. Têm costumes e tradições distintos. Além disso, falam 274 línguas diferentes. Muitos não falam nem português, o que requer profissionais especializados. A questão de
que as concepções de corpo, do que é saúde, né, e de que são recursos e como que deve se operar e tratar a doença é diferente para esses grupos. Então, um diagnóstico de gravidez não é a mesma coisa, o que é um cuidado a um recém-nascido não é a mesma coisa, o efeito de uma alimentação entre os grupos de familiares tem uma implicação diferente. A CESAI é a Secretaria Especial para cuidar da saúde dos indígenas. Ela pertence ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e é em nível federal. Mas o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estava pensando em transferir essa responsabilidade para os municípios, alegando problemas de corrupção. Os indígenas protestaram e lembraram que os municípios nem têm dinheiro suficiente, nem conhecimento específico. O Ministério voltou atrás. Municipalizar a saúde, nesse momento, para nós é declarar um genocídio, sabe? É um genocídio declarado, porque os municípios nem estão preparados e nem querem atender os povos indígenas. Acabar com a CESAI, porque tem corrupção, tem que acabar com o Ministério da Saúde, com outros ministérios no governo brasileiro. A municipalização não vai acontecer, não está totalmente descartada essa ideia da municipalização. Do mesmo partido do presidente Bolsonaro, a senadora Soraya Tronic quis saber quanto o Brasil gasta por cada indígena em comparação com não indígenas. Essa conta per capita ela não vai bater nunca, porque quando você faz isso, essa conta, você põe lá 1,4 por 1 milhão, dá R$ 1.400 por ano para cada índio. Vai dar R$ 114, R$ 120 por branco. Né? Então, se você falar, o índio custa 10 vezes mais do que isso, aí tem uma pergunta que fala, todos somos iguais, saúde única, SUS. Ok, mas para ser igual, nós precisamos, como eu falei no início, precisamos equilibrar essa questão das diferenças, das dificuldades que tem. A senadora Soraya perguntou sobre as denúncias de corrupção na área e levantou a questão da luta dos índios por terra, o que gerou protestos. Os povos indígenas hoje têm em torno de 13% do território nacional. A área, 13%. A área nossa agricultável e que é utilizada é de 7% segundo o mapa, né? O mapa. Então, a gente compreende essa luta, só que o mais interessante é vocês raciocinarem por que com tanta terra os povos indígenas ainda têm que viver sofrendo e vindo nessa casa pedir. A sua fala aqui retrata muito bem o pensamento mesmo que tem esse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado, que quer a qualquer custo flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios. A visão que você tem de terra é muito diferente da visão que a gente tem. Ânimos apaziguados com promessas mútuas de diálogo. O senador Paulo Paim encerrou a audiência, listando uma série de pontos que ele vai encaminhar no sentido de fortalecer a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Uma delas é apresentar um projeto para regulamentar a formação de profissionais especializados. Sugestão dos convidados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu na noite desta quinta-feira a visita de um grupo de parlamentares franceses que discutiram economia, meio ambiente e desigualdade social. Deputados franceses que formam um grupo de amizade França-Brasil iniciaram em Brasília uma viagem de uma semana, que também vai passar por São Paulo e Rio de Janeiro. Eles vieram discutir economia, meio ambiente e desigualdade social e nesta quinta-feira se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com outros senadores. A fronteira amapaense é a maior fronteira da França. Na Europa, a França não tem uma fronteira de 600 quilômetros como nós temos aqui. Temos muitas relações em comum, tem uma ponte que une o Amapá à Guiana Francesa. Temos uma tradição histórica de relações no passado conflituosa, mas agora queremos de incorporação, de incremento do comércio, e eu acho que nós estamos avançando muito na agenda com as autoridades francesas. É um acolho muito forte, muito agradável, muito simpático. É um tempo de câmbio muito interessante para nós. E estamos esperando também os deputados brasileiros na França, talvez esse ano, no meio do ano.
Nesses primeiros 100 dias de governo, o Palácio do Planalto enviou ao Congresso 17 propostas. A principal delas é a reforma da Previdência. A tramitação dessa matéria impôs ao governo um esforço especial para tentar chegar a um acordo com o Congresso. E esse caminho não tem sido fácil. Veja na segunda reportagem da jornalista Mariana Capello, da série sobre este início de governo. Governo e Congresso precisam se unir em torno dessa pauta. Se o meu é de briga, num outro momento eu digo qual é o seu histórico. Muito obrigado. O senhor precisa aqui pedir desculpa. Presidente. De palavra. Eu vou encerrar a sessão. A dificuldade para o governo tem sido consolidar uma base de apoio entre os parlamentares. O desafio é fazer com que os partidos estejam coesos e construam uma base confiável. O presidente tem muitas vezes dito que ele não vai se dispor a entrar nessas negociações, tomar lá da cá, e acaba deixando de ter uma articulação com o Congresso, que muitas vezes é preciso uma negociação para aprovar um projeto. No Palácio do Planalto, o presidente e seus assessores políticos deveriam organizar melhor essa coalizão, não ficar a cargo do ministro da Economia. O governo Bolsonaro ainda não conseguiu se encontrar, não conseguiu colocar uma agenda para o Brasil. Tem um alinhamento nos principais pontos que o Brasil precisa para retomar o caminho do crescimento e o caminho do desenvolvimento. Ajustes fiscais pode haver, mas se não tiver um projeto de alavancar a economia, nós não vamos sair do lugar. Uma perspectiva muito boa em relação a expectativas de retomada do crescimento. Então, logo seja votada a Previdência, eu creio que haja a consolidação disso. A reforma da Previdência tem total prioridade, mas ela ficou estacionada por semanas na Câmara antes de começar a ser debatida. Essa inércia teve como pano de fundo uma dificuldade na relação entre os poderes. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, tentou fazer um bom trabalho de se colocar enquanto interlocutor junto à Casa Civil, de construir essa ponte para a aprovação da reforma da Previdência, de construir essa ponte, estabelecer um mínimo de governabilidade na Câmara dos Deputados, mas também o governo não deu a atenção devida, continuou atacando a velha política e deixando com que o presidente da Câmara ficava com essa peste, não, ele é velha política, nós somos a nova. Diante de todo o cenário, o ministro da Economia teve de vir pessoalmente ao Congresso para colocar a reforma para caminhar. Colocou Paulo Guedes sob fogo cerrado, porque ele que está levando à frente a reforma da Previdência. Muita gente acha que a gente quer aprovar a reforma por causa do investidor estrangeiro. Não é assim. Na verdade, os investidores estrangeiros sabem que o país vai entrar numa crise financeira dramática se não aprovar a reforma. Outra vedete do governo é o pacote anticrime. O ministro da Justiça veio pessoalmente ao Congresso para entregar o projeto. Mas esse texto também tem tropeçado na tramitação. E as dificuldades não param por aí. Das 9 medidas provisórias apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro, 8 não começaram sequer a serem debatidas. E tem texto que tem que ser votado até o dia 3 de junho para não perder a validade. E vale lembrar que precisa ser votado na comissão mista, no plenário da Câmara e no plenário do Senado. As 17 propostas enviadas pelo Congresso estão divididas da seguinte forma: uma proposta de emenda constitucional, que é a reforma da Previdência, 5 projetos de lei, entre eles a Previdência Militar, 2 projetos de lei complementar, sendo um deles sobre a organização de cadastros positivos, e 9 medidas provisórias, incluindo a reforma ministerial. Parte do problema do governo foi ter perdido muito capital político com polêmicas que seriam desnecessárias. Então, a gente tem um governo que usa o Twitter como forma de comunicação com a população e até com a mídia, e isso faz com que determinados temas que não deveriam ser da pauta do presidente acabam entrando. Ele está muito mais em coisas ideológicas e tentar governar pelo Twitter, pelas redes sociais, do que realmente governar. Governar quer dizer, você consegue organizar uma coalizão no Congresso com 10, 12 partidos, que vai te dar uma maioria confiável para poder aprovar coisas e governar. Na última reportagem da série, você vai saber qual a avaliação dos brasileiros sobre o governo Bolsonaro nesses primeiros 100 dias e o que esperar daqui para frente. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, elogia as metas atingidas, diz que acabou a velha política do toma lá da cá e acredita que o governo Bolsonaro é um projeto de Deus. Você tem um presidente
que em 100 dias de mandato cumpre 20% daquilo que ele prometeu durante a campanha, então em 3 meses ele já cumpriu 20% do que ele prometeu. É uma pessoa que está sendo coerente com o projeto que a população escolheu como vitorioso. Então, são em várias áreas. Se pegar de infraestrutura, por exemplo, né, já ocorreram várias concessões de aeroportos, estão acontecendo agora também leilões de rodovias, autorizações para que o setor privado invista nas ferrovias. Está havendo uma mudança radical na forma de tratar esses pontos que sempre foram sensíveis para o Brasil. É uma forma totalmente diferente de negociar com o Congresso que está sendo inaugurada. E é óbvio, Isabela, que toda mudança gera muita resistência. Então, mas como houve uma grande renovação, aqui no Senado são quase 50 novos senadores. 46, né? A gente, eu sinto o clima aqui no plenário de que todo mundo quer que o governo dê certo. Então, aquela coisa que a gente chama de velha política, que é o toma lá da cá, não é o que está acontecendo na prática. Com a aprovação da nova Previdência, até a oposição reconhece isso. Se o Bolsonaro está forte agora, imagina se passa a nova Previdência, como é que ele não vai estar forte em 2022. Inclusive, isso tem sido usado como argumento por alguns para tentar esvaziar a nova Previdência, porque eles estão preocupados não com o Brasil, estão preocupados com as próximas eleições. Já olha só a mentalidade, graças a Deus, é de uma parcela muito pequena de parlamentares. Então é óbvio que não tem como dar errado. A gente tem além de toda essa parte prática, a gente tem muito claro para nós que é um projeto de Deus mesmo. Ele está vivo, já é uma prova disso. O senador Humberto Costa fez uma análise dos primeiros 100 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele critica a articulação do governo e diz que há ausência de propostas concretas no plano atual. Acompanhe a entrevista com a jornalista Renata de Paula. Olá. E já se passaram 100 dias do governo Bolsonaro. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Humberto Costa, líder do PT no Senado. Seja bem-vindo, senador. Pois não. Senador, o senhor foi oposição nos 8 anos do governo Fernando Henrique, foi governo nos 14 anos do PT, nos governos Lula e Dilma, voltou para a oposição no governo Temer e agora, mais uma vez, da oposição no governo Bolsonaro. O que o senhor percebe que mudou nesse início do governo em relação ao fazer política no parlamento? Eu acho que o que mudou para pior, porque esse governo, ele vem de um processo eleitoral durante o qual ele não apresentou um projeto para o Brasil, uma proposta concreta, e defendeu ideias que, na prática, entram numa contradição muito grande com o que é o papel do parlamento. É o caso, por exemplo, dessa verdadeira demonização da política, da demonização da conversa com o parlamento, esse discurso permanente de que tem que se fazer uma nova política, e essa nova política, na verdade, é um não fazer política. Discutir no Congresso Nacional, debater com os partidos, não é sinônimo de qualquer tipo de toma lá da cá, necessariamente. É, inclusive, o objetivo para que propostas que aqui cheguem sejam aprimoradas, para que sugestões sejam encaminhadas. Então, o que eu vejo é uma absoluta e total ausência do governo do ponto de vista de estar vendendo aqui as suas ideias, trazendo as suas proposições, atuando de forma organizada, tentando fazer passar os seus projetos. Eu acho que o maior exemplo disso foi a manifestação do presidente da República quando disse: a minha parte eu já fiz, eu mandei a reforma da Previdência, agora é com o Congresso Nacional. É uma visão muito limitada do que é o fazer política. E qual seria o papel, então? O senhor já foi ministro, o senhor já mandou do Executivo projetos de lei para o Parlamento. E qual é o papel? Como se faz essa articulação? Como o senhor acredita que isso devia ser feito? Essa articulação depende de uma visão clara, concreta e adequada do que é a democracia. Na democracia, nós temos 3 poderes que são independentes, são autônomos, mas que eles precisam ter uma harmonia. E nenhum governo ele pode exercer o poder sozinho. O poder legislativo é que tem a responsabilidade de aprovar as leis. E o governo precisa de muitas leis aprovadas para poder implementar um programa de governo. E esse governo não tem essa prática. Se nós analisarmos, por exemplo, o número de proposições que chegaram até aqui,
É um número muito pequeno, muitas delas proposições que são lançadas num dia e no outro dia são modificadas ou que saem do debate e da discussão porque falta a noção de que é necessário fazer a política, a boa política. E o governo não faz nem a boa nem a má política. Então, para que ele possa superar isso, eu entendo que a primeira coisa é fazer uma autocrítica na sua visão do que é fazer política. O governo recebeu 57 milhões de votos, né? A população deixou claro que queria mudança, que estava insatisfeita com os governos do PT e analistas avaliam que o percentual alto de eleitores votaram no anti-PT, né? Isso em algum momento serve para autocrítica e serve de baliza para as ações do partido? Sim, com certeza. Nós perdemos muitos eleitores que em outros momentos estiveram conosco, né? E isso, em grande parte, se deveu à dificuldade do PT de encarar o momento difícil pelo qual ele passou e até mesmo deixar mais clara uma autocrítica que nós fizemos, né? Mas que não chegou para as pessoas. O PT faz uma autocrítica do fato de não ter realizado uma reforma política ampla que desde o início do governo tivesse modificado o sistema de financiamento eleitoral. O PT assumiu na prática um modelo de relacionamento com o setor empresarial que existia anteriormente e contra o qual nós inclusive fomos criados, ou seja, a implementação de uma nova cultura política que terminou não acontecendo. E um outro erro muito grave que foi o de não ter debatido com a população, discutido, especialmente com aqueles que foram beneficiários diretos de uma política de governo, o que é que esse projeto efetivamente representava. Então, nós terminamos assistindo o surgimento de uma forte onda antipetista, né, que nós não tivemos condição de superar. Senador, em relação à análise dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro? Eu acho que nem o oposicionista, digamos, mais otimista, não é, imaginaria que esse governo fosse estar tão mal. Aliás, é um tipo de otimismo que não é bom para o Brasil. O ideal era que esse governo tivesse nos surpreendendo de um ponto de vista, vamos dizer assim, negativo em relação ao nosso projeto de querer voltar ao poder no Brasil. Mas o governo muitas vezes faz o papel de governo e de oposição. Ele briga entre si, eles se atacam entre si, eles não têm uma proposta concreta. Isso já foi dito por vários parlamentares, inclusive no plenário, né, que o governo não precisa de oposição. Exatamente. E se nós formos analisar as políticas propriamente ditas, o cenário é muito difícil. Na economia, o governo até agora não apresentou uma proposta concreta que pudesse reduzir emergencialmente o desemprego, que pudesse fazer com que a economia fosse retomada num espaço de tempo mais curto do que esse que nós estamos vivendo. O governo não fala em melhorar a sua arrecadação, nem participar de uma política ampla de investimentos que facilite a retomada do crescimento. Nas áreas sociais, tudo que se fala é apenas sobre desmonte. O próprio presidente da República já disse que primeiro tem que destruir para depois pensar em construir alguma coisa. Então, isso está acontecendo na área da saúde, da educação, da assistência social. Áreas importantes onde o Brasil sempre avançou muito, como a área do meio ambiente, a área da agricultura, do agronegócio, seja pelos erros políticos, ideológicos que o governo realiza ao confundir política externa com disputas ideológicas, seja pelo fato de que não procura cumprir acordos que foram feitos na área de preservação do meio ambiente, tudo isso representa um conjunto de coisas que faz, inclusive, com que o governo tenha perdido, num espaço de tempo tão curto, boa parte da sua popularidade. E acho que não será muito fácil recuperá-la no curto prazo.
O senhor destacou meio ambiente, saúde. O senhor podia ser um pouco mais específico? A gente não falou, por exemplo, da reforma da Previdência. Que avaliação o senhor faz da proposta de reforma da Previdência atual do governo? Eu acho que essa proposta de reforma da Previdência não é tão somente uma mudança nas regras para as pessoas se aposentarem. Ela é, na verdade, um rompimento com um modelo de proteção social que foi criado na Constituinte de 88 e que procurou dar a todos os brasileiros a oportunidade de ter a segurança no acesso à saúde, à assistência social e à previdência social. Por que o senhor diz isso, senador? Por que o senhor acha que esse modelo rompe? Porque ele quer adotar, primeiro, um modelo completamente diferente, que é a capitalização, onde cada um vai ter a sua aposentadoria de acordo com a poupança que fizer sozinho, sem a participação da contribuição do governo, nem a participação da contribuição dos empresários. Por outro lado, é também um desmonte, porque alguns benefícios que a Constituição de 88 gerou são tipicamente benefícios para o enfrentamento da pobreza, para gerar um mínimo de igualdade. É o caso dos benefícios de prestação continuada para as pessoas com deficiência, para os idosos, as aposentadorias do trabalhador rural que não consegue contribuir ao longo da sua vida da mesma maneira que o trabalhador urbano, o reconhecimento de diferenças entre mulheres e homens também, a visão de que, no mínimo, tem que se garantir para o brasileiro um benefício de um salário mínimo, como pensão, como aposentadoria ou como benefício de prestação continuada. Então, mas isso a campanha do governo já vem declarando, né? Que nenhum trabalhador vai receber menos de um salário mínimo, mesmo pelo modelo de capitalização da aposentadoria. Mas a proposta que está em discussão na Câmara e que depois virá para o Senado, deixa absolutamente claro que isso pode acontecer. É dito, inclusive, textualmente, não só que nós podemos ter benefícios menores do que o salário mínimo, como também que aqueles benefícios que são maiores que o salário mínimo não têm garantia de que serão corrigidos sequer de acordo com a inflação. Então, significa que gente que se aposentou com 3, 4 salários mínimos e hoje reclama porque só tem sofreu 2, um achatamento, do valor. Vai sofrer um achatamento ainda maior, porque hoje, pelo menos, a inflação é reposta a cada ano. Com essa proposta, não haverá mais essa obrigatoriedade de reposição da inflação. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.